3 pessoas foram plantadas numa igreja. Quando as 3 morreram, uma passou a eternidade com Deus, as outras não. Olá a todos, muito boa noite. É bom nós podermos estar juntos nesta noite de quinta-feira e podermos meditar na palavra do nosso bom Deus, podermos estar juntos em comunhão e adoração ao nosso bom Deus, que em cada dia cuida de nós e providencia tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual, também para nos relacionarmos com Ele em amor e também uns com os outros. Espero que se encontrem bem, na graça do nosso bom Deus, na certeza de que toda a nossa vida está nas suas mãos e debaixo do seu cuidado. Quero também agradecer a todos aqueles que responderam à pergunta que foi feita esta semana no nosso grupo do WhatsApp e encorajar para que nas próximas vezes nós possamos ainda ter mais participações e mais respostas e assim podermos interagir e aprender também uns com os outros. Vamos então ler o nosso versículo desta noite que se encontra no Salmo 92, do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O cedro é uma das árvores mais imponentes, é símbolo de força e eternidade. Não admira que o salmista compare o justo ao cedro. Nos primeiros 3 anos de vida, o cedro, quando alcança apenas 5 centímetros de altura, 3 anos de vida, 5 centímetros de altura, as suas raízes já têm 1,5 metro de extensão. 1,5 metro de extensão. Mesmo jovem, esta pequena árvore já se mostra firme. O seu crescimento interior é bem maior do que o exterior. 3 árvores foram plantadas no deserto, como nós fizemos na pergunta. Todas foram cuidadas da mesma forma pela mesma pessoa. E as circunstâncias eram iguais para todas. Mas infelizmente só uma prevaleceu. Só uma prevaleceu. Porque é que uma viveu e as outras 2 morreram? Onde é que está a diferença? A diferença está exatamente nas raízes. A diferença está naquilo que nós não podemos ver. Está nas raízes e na profundidade e no alcance das mesmas. O trabalho secreto das raízes ninguém o vê. E normalmente quando nós olhamos para uma árvore, raramente nós nos lembramos das suas raízes. Nós apreciamos a beleza e a robustez da árvore, mas raramente nos lembramos da importância que as raízes têm. O sucesso de uma árvore depende de ter raízes profundas e extensas. E da maioria das vezes, as raízes são bem maiores do que a própria árvore. É um trabalho que nós não vemos, mas as raízes vão se estendendo pelo solo, quebrando todos os obstáculos e barreiras para fixar cada vez mais a árvore à terra, para ela estar pronta para as tempestades e também para ir buscar alimento às profundezas da terra, alimento e água. Se for perseverante, ela vai aguentar em qualquer tipo de terreno que for semeável e em qualquer circunstância atmosférica. E isto é tanto real na vida vegetal das árvores, como também é mais real do que aquilo que nós imaginamos na nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Mas voltando à árvore, quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima, troncos, galhos, folhas, flores, frutos, e outro para baixo, a raiz. Há um processo exterior, mas que depende totalmente de um processo interior que ninguém vê. Da mesma forma, a nossa vida não pode ser apenas algo exterior, algo aparente, mas algo interior, algo com essência, algo com profundidade. A raiz garante firmeza, nutrição e a sobrevivência para a planta.
O exterior é de facto importante, mas o interior é imprescindível. Se a raiz for fraca, não for muito profunda, a árvore não terá qualquer hipótese de sobreviver. Da mesma maneira, na nossa vida espiritual. Tronco, galhos, folhas, flores, se forem cortados, podem renascer novamente a partir da raiz. Mas se a raiz for cortada, a árvore morre. É o fim da árvore. Será que o nosso cristianismo, o facto de nós sermos discípulos de Jesus, se resume apenas àquilo que nós fazemos no templo e a este momento em que nós cultuamos a Jesus Cristo? Se for assim, as nossas raízes estão comprometidas. Ou sequer talvez existam. A nossa vida cristã, o que é que nós responderíamos? Ela é superficial, exterior ou profunda e interna? Da mesma maneira que as raízes fixam a planta no solo e absorvem e conduzem a água e os sais minerais ao tronco principal para que a árvore se possa multiplicar e frutificar, a nossa vida espiritual precisa criar raízes profundas em Cristo, para nós estarmos firmes em Cristo e nos alimentarmos de Cristo para poder multiplicar e dar fruto. A função principal da raiz é fixar a árvore e alimentar a árvore. Deus, o próprio Deus, quer estabelecer o seu povo e muitas vezes usa a metáfora de árvores plantadas. Vejamos o que diz Isaías 61, a segunda parte do versículo 3. Porque o Senhor vai plantar este povo, eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Portanto, é algo que Deus quer. E em Colossenses 2, versículo 7, o apóstolo Paulo exorta os colossenses a aprofundarem as suas raízes em Cristo. Vejamos o que ele diz: aprofundem nele, em Cristo, as vossas raízes e sobre ele edifiquem a vossa vida. Então a vossa fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Portanto, Deus quer que nós tenhamos raízes profundas em Cristo, mas nós precisamos fazer a nossa parte e buscar o que Deus já deu e prometeu. Vejamos o que diz Efésios 3:17. Então Cristo habitará no vosso coração, à medida que vocês confiarem nele. As vossas raízes se aprofundarão em amor e vos manterão fortes. Aqui a ideia do nascer de novo pela fé e permanecer crescendo na fé em Cristo. Vejamos o que diz Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O Salmo 1, versículo 1, o versículo 2 e 3. Abençoado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus chamou-nos e escolheu-nos para criarmos e aprofundarmos raízes em Cristo. Se não tivermos a aprofundar raízes em Cristo, estamos a aprofundar no outro lado. Não raízes superficiais, mas profundas, porque a superficialidade em Cristo nos matará e destruirá a nossa fé, mesmo sem nós nos apercebermos disso. Então, 3 árvores foram plantadas, só uma sobreviveu. Logo no início eu comparei isso com 3 pessoas plantadas na igreja. Depois da sua morte,
Uma fica a passar a eternidade com Deus, as outras duas não. Porquê? Porque uma aprofundou as suas raízes em Cristo. Deus providenciou tudo para nós. Da mesma forma que o agricultor providenciou tudo para aquelas árvores, elas passaram pelas mesmas circunstâncias, da mesma forma na nossa vida espiritual. Deus preparou tudo para nós. Deus preparou a igreja. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu o Espírito Santo. E no exemplo que eu dei, só um passou a estar na eternidade com Deus, os outros dois não. Porquê? Porquê? Porque um aproveitou e cooperou exatamente com o que Deus lhe deu, com a igreja, com a palavra, com o Espírito Santo, com a oração. Os outros não. Os outros não investiram. Até podiam ir aos cultos, até podiam ouvir e ler a palavra, até podiam orar, mas faziam isso de uma forma mecânica. Era apenas algo externo. Nunca produziu nada no interior. Nunca produziu nada no interior. E nós estamos a criar raízes profundas em Cristo ou não? O nosso crescimento, ele é interior ou apenas exterior? E se ele é apenas exterior, ele é aparente. Como nós vimos, o que mais importa é aquilo que acontece dentro do nosso interior. Está a palavra de Deus a transformar o nosso interior. E obviamente quando transforma o nosso interior, isso é visível no exterior. Quando nós olhamos para uma árvore, ela é bela, ela é robusta, ela é estrondosa, ela produz fruto sempre, até em tempos de seca. Porquê? Por causa das suas raízes profundas em Cristo. Estamos nós a estabelecer raízes profundas em Cristo? E aí surge uma pergunta: como é que as nossas raízes podem crescer e aprofundar em Cristo? De acordo com os versículos, estes últimos que nós lemos, primeiro, colocar a nossa fé em Cristo. Segundo, perceber que Deus quer que as nossas raízes se aprofundem em Cristo. Terceiro, edificar a nossa vida em Cristo e no seu ensino. Na verdade que Ele é e que Ele transmitiu. Quarto, confiar em Deus e colocar nele toda a nossa esperança. Quinto, ler, meditar na Palavra de Deus e no poder eficaz e eficiente do Espírito Santo a operar em nós e viver essa mesma Palavra, seja em casa, seja no culto, em igreja, em comunidade, como corpo de Cristo. Sexto, em oração, nos colocarmos humildemente nas mãos de Deus e nos disponibilizarmos para viver o seu propósito e alcançarmos tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Vamos juntos criar raízes em Cristo? Vamos juntos aprofundar a nossa fé em Cristo? Vamos ser como esta árvore bela e estrondosa, que mesmo nos lugares mais inóspitos aprofundou as suas raízes e permaneceu firme. Vamos permanecer firmes em Cristo, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque nos ajudas a entender que é da Tua vontade que nós criemos e aprofundemos raízes em Cristo. Ó Pai, desperta o nosso coração. Desperta e abre a nossa mente para nós compreendermos essa verdade espiritual e que nós possamos ser como aquela árvore que foi plantada, que foi tratada pelo agricultor, mas que fez a sua parte, aprofundou as suas raízes na terra, estendeu as suas raízes pela profundidade da terra e cresceu viçosa e bela. Que assim possa ser com cada um de nós, que nós nos possamos colocar nas Tuas mãos para ser como essa árvore, exatamente como Tu queres na nossa vida espiritual. Faz essa obra em nós, transforma-nos e molda-nos e aprofunda as nossas raízes em Cristo. Tudo isto nós te pedimos
e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E quando nós fazemos isso, a nossa vida passa a estar ancorada em Jesus Cristo. E venham os ventos, venham as tempestades, venha a seca, venha o calor, nós permaneceremos firmes. Vamos juntos cantar com os doidos por Cristo. São 2 jovens da nossa igreja, um adolescente e uma criança, que se juntaram para louvar e glorificar o nosso Deus e transmitir o amor de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Vamos orar por eles, vamos colocá-los nas mãos do Senhor e pedir que eles sejam um instrumento poderoso nas mãos de Deus para dar testemunho do seu amor por Cristo, para que o mundo possa conhecer o extraordinário amor de Deus pela humanidade. Vamos então ficar com eles na música que nós vamos colocar já a seguir e vamos juntos louvar e adorar o nosso Deus.